As bandeiras europeias, cores e símbolos. França, distribuição Sinapse. Em 1830, a bandeira tricolor tornou-se a do Estado francês. Ao suprimir as liberdades, Carlos X provocou a Revolução de Julho. Apelaram para Luís Felipe e, diante da bandeira tricolor, Lafayette o abraçou publicamente, tornando-o o primeiro rei cidadão. Em 1º de agosto de 1830, ele declarou para os deputados: a nação francesa reassume suas cores. A bandeira azul, branca e vermelha permaneceu assim até os dias atuais. Mas essas três cores não tiveram sempre o mesmo significado. Contar sua trajetória equivale a contar a história da França. Com a morte de Carlos Magno, seus 3 filhos herdaram um grande reino. A maioria dos países da Europa Oriental nasceu dessa partilha. Na Idade Média, o vermelho era sinal de adesão e combate. A auriflama vermelha, na liderança dos exércitos, assinalava a presença do rei. Esse estandarte era sagrado, pois o rei era o único representante de Deus na terra. As cruzadas, que partiam para libertar a Terra Santa, marcaram o estandarte vermelho com a cruz de Cristo, para se opor ao crescimento do Islã. O azul do arco celestial parecia ter sido colocado sobre os ombros do rei. Essa cor tornou-se símbolo da família real. Quanto às estrelas, diziam que elas tinham se transformado em flores de lis. Na Idade Média, o azul e a flor de lis estavam associados à Virgem Maria. Sempre representadas em 3, elas evocavam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No Sena, os barcos içavam as cores de suas corporações, o azul e o vermelho, que em seguida se tornaram as cores de Paris. Os tintureiros ofereciam aos poderosos tecidos tingidos em azul. Assim, o azul rei passou a ser a cor mais cobiçada. Na Europa da Idade Média, possuir uma cor era sinal de poder. Países não hesitavam em lutar para defender suas cores. Foi assim que começou a guerra do azul e do vermelho. Na época, o rei da Inglaterra, Eduardo III, possuía um escudo com 3 leões sobre fundo vermelho. Como ele reivindicava sua parte na herança do reino francês, ele acrescentou 3 flores de lis em sua bandeira. Tal ofensa ao rei da França não poderia ter ficado sem resposta. Esse confronto originou a Guerra dos 100 Anos. Os ingleses estavam a ponto de vencer a guerra quando uma jovem pastora, que se dizia investida de uma missão divina, ergueu seu estandarte branco, branco como o sudário de Cristo. Foi assim que o branco de Joana d'Arc salvou o azul do rei da França contra o vermelho do rei da Inglaterra. A partir de Luís XI, o branco, o azul e as flores de lis eram os símbolos do rei. Eram transmitidos de pai para filho durante toda a dinastia dos Bourbon. Ao longo dos séculos, a monarquia de direito divino se consolidou e as antigas províncias independentes passaram pela autoridade direta da coroa. Henrique IV reuniu os franceses em volta de seu penacho branco, símbolo da autoridade real. Mais tarde, Luís XIV deu à marinha sua bandeira branca. Essa mesma bandeira socorreu a bandeira listrada azul, branca e vermelha dos independentistas americanos. Os parisienses receberam com entusiasmo as 3 cores da bandeira americana que, naquele momento, simbolizavam a liberdade.
Essa paixão pelo tricolor não era apenas um fenômeno de moda. As três cores passaram a ser associadas à luta contra a arbitrariedade e a tirania. Essa ira que vinha do povo anunciava grandes tempestades. A tomada da Bastilha marcou a queda do antigo regime. Azul e vermelho se misturavam ao branco em meio à Revolução. Uniforme da Guarda Nacional, roupa dos revolucionários parisienses, emblema usado no plastron branco do rei e o gorro frígio do sans-culotte. Os emblemas do antigo regime foram queimados. Começava uma nova maneira de pensar e viver juntos. Surgiram novos símbolos, como a Árvore da Liberdade, que carregava os princípios fundamentais dos direitos do homem e do cidadão. Liberdade, igualdade e fraternidade. Essas três palavras resumiam o ideal revolucionário e lembravam o desejo de união das três ordens: nobreza, clero e terceiro estado. A partir de então, conviviam lado a lado em igualdade política. E para reforçar essas palavras, a bandeira tricolor assumiu esses novos símbolos. Essas ideias e cores percorreram a França e o mundo. Na Marinha, haviam conservado o branco do rei. Quando os marinheiros se revoltaram em Brest, eles exigiram as cores da nação. Um novo pavilhão foi criado com o vermelho, branco e azul no alto, à esquerda da bandeira branca. Alguns anos depois, ficou decidido que o pavilhão da Marinha seria composto por 3 faixas verticais. A República foi tomando todo o país. Tropas vinham de toda a França para salvar a pátria em perigo. O estandarte em sangue foi erguido. A Marseillaise se tornou o hino nacional. No entanto, guilhotinaram em nome da liberdade. Com as guerras napoleônicas, os ideais republicanos se espalharam por toda a Europa. Mas o arrebatamento dos exércitos franceses provocou a emergência de sentimentos nacionais nos países ocupados. Mas os sonhos de Napoleão acabaram em Waterloo. A monarquia e sua bandeira branca voltaram ao poder. Em 1830, Carlos X suprime as liberdades, provocando a Revolução de Julho. Foi a data da adoção definitiva da bandeira tricolor na França. A monarquia burguesa de Luís Felipe norteou o destino da Revolução Industrial. Uma nova ordem social emergiu acompanhada de miséria e injustiças. Com as revoltas da primavera de 1848, os proletários se uniram em torno da bandeira vermelha, que virou símbolo da luta pela justiça social. Eles queriam vermelho como cor da nação. A burguesia se opôs em nome da República. Ao rejeitar a bandeira vermelha, estão negando a questão social, gritaram alguns representantes do povo. A partir de então, a nação francesa se dividiu em 2 campos, os partidários do vermelho e os do azul, branco e vermelho. Em busca de uma reconciliação nacional, o Estado vestiu as cores republicanas. De revolucionárias, elas passaram a ser institucionais. O povo celebrou com alegria o seu exército durante a inspeção geral de 14 de julho. A escola se tornou pública e secular, e o francês, o idioma obrigatório. Na prefeitura e na escola, essa língua era cultuada e a bandeira tricolor era o seu estandarte. Em todo o Império Colonial Francês, saudavam-se as 3 cores sob as quais os soldados africanos foram mandados em linha de frente em 1914. No inferno das trincheiras, renasciam os conflitos do vermelho e do azul, branco e vermelho. Nos 2 campos, os soldados que erguiam a bandeira vermelha se opunham à guerra. Eles se recusavam a lutar contra seus irmãos de classe. Para os outros, recusar-se a lutar era trair a pátria e suas forças armadas. Eles consideravam que esses motins deviam ser reprimidos.
Nos anos 30, a crise econômica exacerbou as divergências ideológicas. Durante a Frente Popular de 1936, a esquerda agitava a bandeira vermelha da Internacional Operária, mas deixou o terreno livre para os movimentos de extrema-direita que se apoderaram da bandeira tricolor. Durante a ocupação, a bandeira foi rasgada por estar associada à colaboração. O Marechal Pétain aplicou uma frânsica na bandeira tricolor como se quisesse apagar 150 anos de história republicana. De Gaulle, símbolo da resistência nacional, levou a bandeira tricolor e a cruz de Lorena em seu exílio londrino. Sob o sol do verão de 45, os franceses retomaram suas 3 cores que reluzem com um novo brilho, o da liberdade. Nos anos 60, a bandeira tricolor foi novamente manchada com o sangue dos partidários e adversários da independência da Argélia. Com o maio de 68, as 3 cores desceram às ruas para expressar os 2 lados das barricadas, 2 conceitos antagônicos da sociedade. Uma bandeira? Para quê? Há séculos na Europa, cores e símbolos se opõem e se unem. O que eles representarão amanhã? Versão brasileira Audio News.